Seja Deus. Então nós temos estudado o livro de Hebreus e hoje nós vamos nos dedicar a esses dois versículos. Hebreus capítulo 13, a partir do verso 4. Vamos ler também o 5 e 6. Louvado seja Deus. Eu vou estar usando a NVT, Nova Versão Transformadora. Ok, irmãos? Verso 4. Honrem o casamento e mantenham pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. Verso 5. Não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que têm, porque Deus disse, não o deixarei, jamais o abandonarei. Verso 6. Por isso, podemos dizer com toda a confiança, o Senhor é meu ajudador, portanto, não temerei o que me pode fazer os simples mortais. Glória a Deus. Oremos. Pai querido, justo, santo e fiel, nos dê a graça de aprendermos a sua palavra pelas tuas misericórdias e pelo Espírito que nos ensina as palavras de Cristo Jesus. Nós pedimos ao Senhor graça e misericórdia em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Então, meditemos juntos na palavra de Deus. Eu só quero dizer para vocês, primeiramente, o verso 4, nós não vamos meditar nele hoje, porque esse verso, ele em si, trata do casamento e de um aspecto importante do casamento que deve ser tratado de forma mais abrangente, tá bom? Nós vamos meditar hoje propriamente nos versos 5 e 6. E eu quero lembrar vocês que durante todo o livro de Hebreus, o autor aos Hebreus, que é o autor, para nós sabemos que ele é desconhecido, mas que é um livro riquíssimo em teologia, é rico em exaltação à pessoa de Jesus. Então, o tema central desse livro é a superioridade de Cristo. E ele vem tratando dessa superioridade desde o capítulo 1, até no capítulo 11, onde ele ensina sobre fé agora nesse Jesus, em sua obra consumada, fé no seu sangue. Ele fala no capítulo 11 o que é fé, ele fala no capítulo 11 sobre personagens que foram descritos do Velho Testamento como sendo exemplos de fé. E aí nós chegamos ao capítulo 12, que começa a falar sobre a disciplina de Deus, como Deus corrige o seu povo, e ele faz isso porque ele ama. E aí nós chegamos ao capítulo 13. E no capítulo 13, o autor aos Hebreus, ele passa a transmitir instruções práticas. Ou seja, você já aprendeu quem é Jesus, você creu em Jesus, você aprendeu o que é fé. Agora vamos para a prática disso na sua vida, em algumas áreas da sua vida. Então, aqui no capítulo 13, no verso 5 diz assim: não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que vocês têm, porque Deus disse, não o deixarei, jamais o abandonarei. Então nós encontramos aqui dois princípios que já são transmitidos para a nossa prática de fé, para a nossa vida. O primeiro deles é não amar o dinheiro. Jesus, quando ele estava em seu ministério, ele também ensinou sobre isso, que nós não poderíamos ter dois senhores sobre a nossa vida. Não poderíamos amar os tesouros dessa terra e dividir o nosso coração com Deus. O lugar de Deus deve ser o lugar majestoso no nosso coração. E os tesouros dessa terra devem ser totalmente secundários em nossa vida, ok? Não devem ser a busca que nós devemos ter em nossa vida, não deve essa busca se deter aos tesouros dessa vida, mas como Jesus nos ensina, ao tesouro celestial. Onde estiver o vosso coração, ali estará também o vosso tesouro. Então, ele diz,
Não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que vocês têm. Ou seja, o segredo para não amar o dinheiro e não viver uma busca desenfreada, desorientada, louca, como muita gente que nós conhecemos, ambiciona a vida vaidosa, os tesouros dessa terra. E nós conhecemos e temos visto isso em muitas pessoas. E a idolatria tem se instalado na sociedade pós-moderna. Por quê? Porque o padrão desejado de vida é o que é visto no Instagram, é o que é visto nas mídias sociais como riqueza. Então isso tem entrado nos corações de muitas pessoas. E as pessoas têm desejado os tesouros dessa terra e elas não querem saber, não buscam conhecer o tesouro celestial, que é Jesus Cristo, que é a sua palavra, que é o Evangelho, que é a vida eterna, o tesouro do céu. Então, vamos lá. Qual é o passo que ele diz? Olha, não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que vocês têm. E aqui já começa a nossa fé a ser praticada, ensinada como praticar a fé, né? Esteja satisfeito com o que você tem. Isso é totalmente contrário à ostentação que nós vemos na sociedade hoje. Esteja satisfeito com a roupa que você tem, esteja satisfeito com o bem que você tem, esteja satisfeito se você não tem quase nada. Isso aqui iguala todo mundo, porque não diz respeito a o bem que você possui, mas como você considera esse bem diante do tesouro celestial. E todos somos chamados a igualmente considerar o dinheiro ou o amor ao dinheiro desta forma, estando contentes com o que temos. E aí vem a promessa, porque ele diz, Deus disse, não te deixarei, jamais te abandonarei. Mas o que tem isso a ver com o dinheiro? Tem a ver, irmãos, com o que nós, ou em quem nós depositamos a nossa confiança. Aqueles que amam o dinheiro, geralmente não estão satisfeitos com o que eles têm, que é o oposto desse versículo. Quem ama o dinheiro não está satisfeito com o que tem, sempre quer mais e quer mais. E por que isso acontece? Porque o dinheiro, porque as riquezas desse mundo se tornam um ídolo nos corações dos homens. E esse ídolo, ele quer mais, ele deseja governar toda a existência desse homem na terra, dessa mulher, desta pessoa. Então, a promessa aqui é, olha, eu não te deixarei e eu te jamais abandonarei, disse Deus. Ou seja, deposite a sua confiança neste Deus, não nos seus bens, não naquilo que é terreno, mas no Deus que prometeu que nunca vai te abandonar, que nunca vai te deixar. Louvado seja Deus. Eu me lembro, irmãos, do que está escrito em Filipenses, capítulo 4, versos do 11 ao 13. Vocês lembram? Vamos dar uma olhadinha em Filipenses, capítulo 4, Filipenses 4, 11. Filipenses 4, 11. Não digo isso, o apóstolo Paulo é quem está falando, por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Isso aqui é um aprendizado. Nós temos sido ensinados sobre isso. Isso aqui é um aprendizado. É um aprendizado de vida. É um aprendizado de vida, mas que ensina. E é pela sua palavra e é pela fé que nós aprendemos a estar satisfeitos. O mundo não. O mundo, mas os que são de Cristo estão felizes, satisfeitos. A satisfação significa estou suprido, eu tenho o que eu preciso. O Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Louvado seja Deus. Então, amados, estar satisfeito com o que tenho é algo que Paulo já havia falado. Agora vê comigo o verso 12. Sei viver necessidade e também fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação,
de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito, posso todas as coisas, por meio de Cristo que me dá forças. Então, quem é que nos dá força para nós perseverarmos em estar felizes e satisfeitos com o que temos? Quem nos dá essa força? Essa força vem do Senhor, é a força do próprio Cristo. Temos aprendido isso. Volta lá para Hebreus capítulo 13, ok? Estamos no verso 5 ainda. Não te deixarei, jamais te abandonarei. Em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, capítulo 6, verso 17, diz assim: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. A provisão, aqui o apóstolo Paulo diz que a provisão de Deus é que é a verdadeira riqueza. Por quê? Deus, ele, desde o Velho Testamento, ele sempre se revelou, né, como o Deus provedor do seu povo, né? Deus sempre ensinou ao seu povo, desde Israel até a sua igreja, Deus sempre ensinou que nós crescemos, tivéssemos fé de que é Ele quem provém em nossa vida. É Ele quem provê em nossa vida o pão, é Ele quem provê em nossa vida o alimento do dia a dia, a água para beber, o teto para morar, o salário no final do mês. É Ele quem vai prover. Ele, e não você, e não a empresa que você trabalha. Estamos vivendo um período, ok, em que as forças do mundo estão demonstrando, e as riquezas desse mundo estão demonstrando o quanto são frágeis. Mas eu pergunto, e a provisão de Deus? Ela é frágil? Ela é quebrável? A provisão de Deus, irmãos, é uma promessa. Desde o Velho Testamento, Deus é chamado de o Deus provedor do seu povo. O Deus provedor é o Deus que providenciava uma nuvem, ó, vou até fazer aqui, ó, uma nuvem que impedia o sol de queimar a pele, né, dos israelitas enquanto estavam no deserto. E à noite, como o deserto é muito frio, Deus levantava para eles uma coluna de fogo. Ou seja, você já pensou? Toda a noite Deus levantava durante 40 anos uma coluna de fogo. Isso significa milagre. Você vê um milagre todo dia. E eles ainda duvidavam da provisão de Deus. E o Senhor fez o quê? Fez brotar água da rocha, fez codornas caírem do céu para alimentar de carne o seu povo. E ele sempre disse: eu sou o Deus provedor. Então, Timóteo é instruído por Paulo a que ensine aos ricos desse mundo que não sejam arrogantes e que ponham a sua esperança, e não ponham a sua esperança na incerteza das riquezas. As riquezas são a incerteza em que muita gente tem depositado a sua fé. Muita gente tem depositado a sua fé na incerteza das riquezas. Irmãos, tem gente que constrói casas que aquela é a sua mansão, e vem enchente e leva. Tem gente que investe todo o dinheiro do mundo para comprar um carro bonito, um carro importado, aí bate no carro. E o seguro não quer cobrir o conserto. E assim as incertezas das ostentações das riquezas desse mundo vão diante dos nossos olhos mostrando a sua fraqueza, o quanto são frágeis essas riquezas. Mas não, o Senhor, Ele quer que nós creamos que em tudo Ele vai nos prover ricamente. Riqueza, no grego, significa uma boa viagem, uma viagem que tem o suprimento tanto para ir quanto para voltar, para você chegar no seu destino com toda a provisão. Isso é a riqueza do Novo Testamento, isso é a riqueza do original grego em que foi escrita a Bíblia. Então, Deus, Ele quer que todo cristão, todo crente,
Fique firme na fé, crendo que Ele vai prover o necessário ricamente para a nossa vida, para que nós tenhamos uma boa passagem, uma boa viagem por essa terra, supridos de tudo que nós precisamos, não aquilo que nós vaidosamente desejamos, mas aquilo que precisamos. O Senhor promete: eu sou o teu provedor todos os dias da tua vida até o teu último dia na terra. É isso que o Senhor está falando aqui. Louvado seja Deus. Se você puder, vai anotando, porque eu vou ler alguns versículos com vocês hoje. Também temos o Salmo 104. Eu quero ler com vocês o Salmo 104, versos 27 ao 30. Ok? Salmo 104, verso 27 ao 30, que diz assim: todos eles dirigem seu olhar a ti, esperando que lhes deis o alimento no tempo certo. Tu lhes dás, e eles o recolhem. Abres a tua mão e saciam-se de coisas boas. Quando escondes o rosto, entram em pânico. Opa! Deus, todos os anos, alimenta todas as pessoas da terra. Todos os anos. E o texto do Salmo 104 está dizendo que quando Deus recolhe o seu rosto, ou seja, quando Deus recolhe a sua graça, os homens entram em pânico. Os homens entram em pânico. Olha só. Quando lhes retiras o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados, e renovas a face da terra. Deus é soberano. E eu quero, com o Salmo 104, versos 27 ao 30, dizer para você: não adianta ficar dizendo Deus está no controle de tudo, se você realmente não crê nisso. Deus está no controle de tudo. Você crê? Então, vamos lá. Se você está duvidando que Deus está no controle de tudo, lembre-se do seguinte: que Deus não nos devia nada para que nos desse a vida. A própria vida que nós recebemos é um dom da sua graça, irmãos. Nós não nascemos porque os nossos pais escolheram assim. Nós nascemos porque o Senhor nos deu o Espírito. O Senhor nos criou dentro do ventre das nossas mães. O Senhor nos deu o dom da vida. E a quem Ele não dá, a este não vem a vida, este morre no ventre da mãe. Deus nos deu o dom da vida. E Ele se revela, sendo soberano, como um Deus de graça, né? E esse Deus de graça, ele é tanto gracioso quando Ele dá a vida, quanto Ele é gracioso quando Ele toma essa vida de volta, irmãos. Porque Ele é Senhor de tudo. Acaso não pode Deus fazer o que quiser com o que é dele? Sendo Ele Senhor de tudo, Ele é o Deus que graciosamente nos presenteou com a vida, irmãos. Você não estava lá preocupado antes de nascer. Ah, meu Deus, será? Senhor, me dá a vida, Senhor. Senhor, por favor, me dá a vida. Senhor, me dá uma chance. Eu prometo, Senhor, que se o Senhor me der uma chance, eu vou entrar na terra e eu serei um servo, uma serva. Não, você nem existia. Então Deus te deu a vida. Isso é um dom, meu irmão. Isso é um dom, minha irmã. Você está vivo até hoje, eu tenho 40 anos. Quantos anos você tem? Entenda, todos os anos, todos os dias da sua vida até hoje já foram dons de Deus, são. O dia de hoje é um dom de Deus em nossa vida, irmãos. Se nós morrermos agora, nós temos uma esperança que é entrar na vida eterna, que é mais, acima de tudo, dom ainda. É tudo graça. É tudo graça, é tudo Deus. Deus está em tudo, irmãos. Ele estava lá antes de nós nascermos. O Salmos diz: quando eu era ainda uma substância sem forma. Uma substância sem forma. O Senhor já me via. Louvado seja Deus. Irmãos,
O que eu quero mostrar com isso, irmãos? Não depositemos a nossa esperança em bens ou neste mundo passageiro. Mas, como diz o livro de Hebreus capítulo 13, mas no Senhor que prometeu, não te abandonarei, jamais te deixarei, nunca nem jamais deixarei você sozinho. Louvado seja Deus! Então, quando Deus está operando na nossa vida, e isso é todos os dias, isso é graça. E quando Deus opera em nossa vida, tirando o fôlego de vida, isso é graça, irmãos, porque Ele vai nos levar para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Agora volta comigo para o livro de Hebreus. Não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que vocês têm, porque Deus disse. Veja, o dinheiro pode ser um substituto à graça de Deus, à presença de Deus no coração do homem. E é exatamente o oposto que está sendo nos ensinado como igreja. Não te deixarei, jamais te abandonarei, é a promessa de Deus, e Jesus, nós vamos ver, já prometeu a mesma coisa, e esta promessa é que deve ser aquela promessa que arde nos nossos corações, e a nossa fé está depositada nela. O nosso dinheiro pode até nos deixar, irmãos. A nossa casa, um dia, ela pode até nos deixar. O nosso carro pode nos deixar na mão, como tantas vezes já deixou você. As pessoas em quem você tem depositado sua confiança, elas podem falhar porque são seres humanos. Os políticos, esses é que falharão, porque a maioria deles estão em interesse pessoal e não no interesse comum. Mas nosso Deus jamais nos deixará desamparados. Louvado seja Deus, irmão. Ele jamais nos deixará. Nunca. Agora veja, se Deus prometeu, Ele vai cumprir sim ou não? Então, na verdade, o fato de nós duvidarmos não muda a promessa de Deus. Pode ser que você não esteja acreditando que Deus esteve com você ontem, ou que Ele esteve com você e está com você hoje. Mas Ele estava. Mas Ele estava, meu irmão. Ele estava com você nas horas mais difíceis. Ele estava com você nas horas de grande alegria, que são as horas em que mais esquecemos o Senhor. Ele estava conosco na escassez, nos dando o que precisávamos. E estava conosco na hora de maior riqueza. E aquela hora de maior riqueza é quando nós sempre somos tentados a colocar o Senhor em segundo plano. Louvado seja Deus. Mas não vai ser mais assim. Não vai ser mais assim. Verso 6, irmãos. Verso 6. Hebreus 13, verso 6. Por isso, podemos dizer com toda a confiança. Confiança é o mesmo que fé. Podemos dizer com toda a confiança: o Senhor é meu ajudador, portanto não temerei o que me podem fazer os simples mortais, ou não temerei o que me podem fazer os homens. Louvado seja Deus. Olha só, se eu entendi, compreendi, e agora a minha fé acendeu, né? Deus disse, não te deixarei, jamais te abandonarei. Eu agora tenho confiança em Deus. Confiança de que Ele não me desampara. Confiança de que Ele nunca me deixa. Nunca é promessa. Lembre-se, Ele não te deixa onde quer que você esteja. Nesse momento, irmãos, eu me lembro de situações tão difíceis que eu vivi em minha vida, situações que foram marcantes, até negativamente em minha alma, e eu fico imaginando, se Deus não estivesse comigo, provavelmente eu não teria suportado. Mas eu sei, pela santa palavra do Senhor, que Ele estava comigo, e você também sabe, que nos momentos difíceis da sua vida, e as aflições nós já sabemos, elas são parte dessa vida. Mas Ele te diz, não te deixarei,
e não te abandonarei. Ele sempre esteve conosco, irmãos. Sempre, sempre. Nossos olhos podem até não tê-lo visto. Nossas mãos podem não ter tocado. Mas nós sabemos, pela fé, esta é a nossa confiança que temos agora para com Ele. Ele não nos deixa, Ele não nos desampara. E nesta confiança podemos dizer, o Senhor é que é o meu ajudador. Não são os homens. Não é o dinheiro. E nem o sistema falido deste mundo. Falido e falho. Não temerei o que me possa fazer o homem. Não temerei o assaltante. Não temerei aqueles que me perseguem. Não temerei, porque eu sei, eu tenho confiança. Deus está comigo. E aí, irmãos, eu quero falar o seguinte com vocês. E agora vem a parte mais importante dessa pregação. Veja só, precisamos entender uma coisa muito importante, irmãos. A nossa fé, ela precisa ser transcendente. A nossa fé precisa ser transcendente. E o que significa isso? Eu vou explicar. A palavra transcendente significa aquilo que excede os limites normais, aquilo que é superior, aquilo que é sublime, aquilo que está além da natureza física das coisas, aquilo que está acima do que é físico. Ô irmãos, tudo aqui é físico, nós somos físicos. Tudo aqui atrás de mim tem uma parede. Tudo aqui é físico, este aparelho é físico, todo este mundo é físico. Mas a fé, ela é transcendente. A fé, ela crê naquilo que não estamos vendo. E nós temos confiança nas suas promessas. As promessas, elas transcendem. E, irmãos, é tão importante saber disso, irmãos. Porque tem muita gente que está com a fé abalada por aquilo que pode ver. Por aquilo que está vendo nos jornais, pelas más notícias. E a fé está se abalando. Tem gente que está com a fé abalada porque acha que meu Deus, eu quero, meu Deus, que tudo volte a ser como era antes. Eu quero, meu Deus, que a minha vida, eu quero não ter medo, eu quero vencer tudo isso, eu quero que isso passe. Irmão, transcenda. A fé é transcendente. Ela não é do mundo físico. A fé em Jesus crê no impossível. A fé em Jesus crê no mundo espiritual, crê no reino de Deus, crê nas suas promessas. Nós cremos e estamos falando. Deus prometeu estar conosco todos os dias de nossa vida e nunca nos desamparar, mas nós não vamos ver, tem que transcender, irmãos. A fé é transcendente. Isso me faz lembrar, irmãos, Atos capítulo 1, verso 11. Vai anotando aí, Atos 1:11. E disseram homens da Galileia, os anjos aparecem para os homens da Galileia, que na verdade eram os discípulos de Jesus, em Atos 1:11, e diz assim para eles, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como o viram subir. Então, quando Jesus sobe, quando Jesus é levado aos céus, aí os discípulos de Jesus ficaram assim, e Jesus sumiu e eles continuaram lá. Jesus entrou no meio das nuvens e sumiu, foi lá para o céu, a habitação de Deus. E os discípulos ficaram lá. Aí os anjos do Senhor aparecem e dizem, ei, o que vocês estão fazendo aí ainda? Olha, aí para animar a fé de vocês, esse mesmo Jesus que vocês viram subir, irá descer. Louvado seja Deus. O mesmo que subiu, irá descer. A fé transcende, irmãos. A fé transcende, nós não estávamos lá. Mas nós estaremos com Jesus na sua vinda. Porque são duas opções. São duas opções que nós temos. A fé que transcende.
ok? Nessas duas crenças, ok? Nós cremos que se morrermos estaremos com Ele e vamos estar com Ele na sua vinda. E nós cremos que se Ele voltar, seremos arrebatados. Transcende, irmão, transcenda. Tem que transcender, amém? Tem que sair do físico, tem que sair do físico. Lembra da cruz? Ó? Isso aqui é o formato da cruz, ó. Ok? Os braços de Jesus abertos na cruz apontavam para toda a humanidade. Ok? Direita e esquerda apontava para toda a humanidade. Mas olha, Jesus também tem a cruz, ó, que era a vertical, que apontava para o céu, onde Jesus estava com a sua cabeça e todo o seu corpo. Lembre-se da cruz, ó, braços abertos, mas apontando para cima. Estamos na terra, irmãos, mas a nossa fé tem que transcender. Nossa fé tem que estar acima de tudo isso, tudo que é físico. Os reinos do mundo vão se abalar e sempre foram abalados. Quantas nações já foram poderosas, ricas e hoje só são mencionadas nos livros de história? A Babilônia, Roma. Meu irmão, não existe mais. Esses impérios não existem mais. Os impérios dos homens caíram e vão continuar caindo. Mas o império do Deus Todo-Poderoso, que está firmado no sangue de Jesus e que o seu trono não está na terra, está no céu, este não será abalado jamais. Jamais. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Verso 18. Nós vamos ler até o 20. Se não der tempo de acompanhar, vai só anotando. Ou depois você pode voltar à pregação aqui e você anota. 18. Mateus 28, 18. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Jesus ressuscita e ele anuncia a boa nova. Olha, eu ressuscitei e quero dizer para vocês que todo o poder me foi dado no céu e na terra. Eu recebi do meu Pai todo o poder, não a parcela, não a fração, mas todo o poder. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem, verso 20, preste atenção no verso 20. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso. Lembrem-se, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Quase 2000 anos já se passaram desde que Jesus subiu ao céu. Naquele dia em que os discípulos ficaram admirados vendo. Quase 2000 anos já se completaram. Quase. Falta um pouquinho de tempo só. Certo? Quase 2000 anos se passaram. O mesmo Jesus que subiu é o que vai descer. E o mesmo que subiu disse: olha, escutem, vão por todo mundo, preguem o meu evangelho, façam discípulos em todas as nações, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine a eles todas as coisas que eu vos tenho ordenado, ensine eles a seguir o que eu tenho dito. Mas lembrem-se, eu estarei com vocês dia sim, dia não. Não foi, irmãos? Eu estarei com vocês apenas quando vocês me chamarem. Eu estarei com vocês nos momentos difíceis. Eu estarei com vocês apenas quando eu escolher o dia. Não, irmãos. Jesus disse: eu estarei com vocês todos os dias. Todos os dias, até o fim. Irmãos, essa é a promessa que Deus fez para conosco, que o Filho de Deus fez para conosco e que o Espírito Santo desceu do céu e habita em nós.
Ele está conosco. Meu irmão, minha irmã, só pode haver uma aplicação disso em nossa vida. A nossa fé precisa transcender. Nossos olhos são físicos, esses olhos são físicos. Esse corpo é físico, essa mente é física. Mas a nossa fé que reside no nosso coração crê no seguinte: eu estou, por exemplo, aqui agora pregando para vocês. E o meu Senhor Jesus Cristo está comigo aqui. E o nosso Senhor Jesus Cristo está com vocês aí. E estará com você até o último momento. Irmãos, no momento em que fecharmos os nossos olhos para este mundo e os nossos olhos espirituais forem abertos para o mundo espiritual e vindouro, o primeiro que nós vamos ver é aquele que já estava conosco em todo o tempo. Quando esses olhos físicos morrerem, é como se tudo que nos limitava, e é isso mesmo, tudo que nos limitava de ver o Senhor eram os próprios olhos. Quando esses olhos morrerem, os olhos espirituais serão abertos e nós vamos abrir, vamos ver o nosso Senhor face a face. Quando a nossa fé começa a pensar, quando nós começamos a nos alimentar dessas coisas, a nossa fé começa, irmãos, a ascender, começa a crescer, começa o quê? A transcender. Porque é para isso que a fé foi dada. Quando os nossos olhos se fecharem, irmãos, e os olhos espirituais forem abertos, nós veremos o nosso amado, aquele que nós cantamos nos cultos pela fé. Tu és o meu amado, eu sou teu, tu és meu. Aquele que nós cantamos, é meu, somente meu todo o trabalho, Deus falando conosco. E o teu trabalho é descansar em mim. Aquele que nós cantamos, ressuscitou, nosso Deus ressuscitou. Cantamos a Ele, falamos dele, pregamos sobre Ele, assistimos seus filmes, falando e contando dos seus evangelhos, lemos os seus evangelhos, visualizamos com nossa imaginação, mas chegará o dia em que o veremos como Ele realmente é, veremos o rosto do Senhor como Ele realmente é, não um ator, mas o próprio Cristo. A nossa fé, irmãos, ela foi dada como um dom de Deus para nós crermos que o Senhor já está conosco agora. Ele sempre esteve conosco, meu irmão, minha irmã. Quando você estava no hospital, Deus estava com você. E aquele dia não foi o seu último dia. Deus estava com você, minha irmã, meu irmão, naquele dia que você foi humilhado, naquele dia que você foi exaltado. Ele estava com você. Quantos dias nós temos vivido, quantos dias, irmãos, nós temos vivido esquecendo que o Senhor está conosco. Sabe? Quantos aniversários, quantas alegrias nós não temos compartilhado com o nosso Deus, apesar de saber que Ele está compartilhando destes momentos conosco. Eu acredito, irmãos, que estas promessas que nós estamos vendo no livro de Hebreus, não te deixarei, jamais te desampararei, e estamos vendo em tantas outras passagens bíblicas, elas devem ser únicas em nossa vida. Nós devemos crer nisso todos os dias, porque todos os dias Ele está conosco. Todos os dias. Meu irmão, minha irmã, não tem uma vez que você dobre os seus joelhos e Ele não esteja do seu lado, te ouvindo, com você do seu lado. Sabe aquelas imagens que a gente vê às vezes? Amém, irmãos? Nós não cremos em imagens de escultura, nem adoramos, não nos prostramos diante de imagens de escultura, nem de figuras, porque vimos
nos mandamentos do Senhor, no mandamento do Senhor, em Êxodo 20, vimos que desde lá o Senhor revela que essa não é a sua vontade, é pela fé. Mas aquelas imagens mostram a verdade, irmãos. Quando nós estamos caminhando, Deus está conosco. Somos a igreja. E sabemos que somos a igreja porque nós cremos. Eu tenho certeza que você está me ouvindo aí, o seu coração está borbulhando da fé que transcende este mundo físico e vai para lá, pro lado de lá, no mundo espiritual, e se alegra. Se você está alegre ouvindo o que eu estou te dizendo, assim como eu estou alegre, é porque você já transcendeu. Sua fé transcende. Então, quando você está caminhando, Deus está com você. Quando você está dirigindo, quando você está indo, quando você está voltando, quando você está orando, quando você está se alimentando, quando você está tomando banho, quando você está sofrendo, quando você está chorando, quando você está lamentando, quando você está murmurando, quando você está se arrependendo, quando você está amando, quando você está feliz, Deus, Jesus, está do seu lado, o tempo todo conosco. Eu quero ler mais uma vez. Disse Jesus, lembrem-se disto, estou com vocês até o fim dos tempos. E digo mais, lembrem-se, anote aí, Hebreus capítulo 13, verso 6. Por isso podemos dizer com toda a confiança, ou seja, com toda a nossa fé, o Senhor é o meu ajudador, portanto não temerei. E por quê? Por quê? Porque no verso 5 ele disse, não te deixarei jamais, jamais te abandonarei. Irmão, para pensar nessa promessa. Tem que transcender mesmo. Nessa noite nós temos que transcender. Você crê que Deus é verdadeiro? Você que está olhando nos meus olhos. Você crê que Deus é verdadeiro? Você crê que Jesus é o caminho, a verdade? Você crê no que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Você crê no que Jesus disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará? Você crê na verdade que é Jesus? Se você crê, escute, Ele nos prometeu, não te deixarei, jamais te abandonarei. Guarda essa palavra, jamais. Eu vou ser mais ousado agora, intrépido, para você entender esse jamais de Deus, para você entender o jamais de Deus. Esse nunca de Deus significa, até quando você que é um escolhido, você que é a igreja, você que já teve os seus pecados perdoados, você, até naquele momento que você estava se sentindo um desviado, até naquele momento que você cometeu um pecado que até você ficou com vergonha de si mesmo diante de Deus, Ele estava com você. Naquele dia em que você teve medo, e você teve tanto medo, que você orou a Deus e disse, Deus, eu estou com tanto medo que parece que eu não tenho mais fé nenhuma. E você nem estava percebendo que se você estava orando, você estava em fé. E você estava em fé porque o Deus que jamais te abandona estava do teu lado. Jamais, 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 irmãos. Ele nunca nos abandonou, nem irá. Você pode se alegrar no seu Deus nessa noite. Agora faz o seguinte, não se alegra no Deus que somente você crê que está no céu. Não, se alegra no Deus que você crê por sua promessa, que está do seu lado. Que está com você aí. Eu não sei onde você está, você pode estar em casa, pode ser que você esteja na casa de outra pessoa, de outro irmão em Cristo. Eu sei de uma coisa, que Ele disse, não te deixarei, jamais te abandonarei. Isso é Deus falando. E Jesus disse, estarei com vocês
até o fim dos tempos. Oh, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Louvado seja Deus, irmãos! Aleluia! Nunca te deixarei, nunca te deixarei. Enquanto você ora e adora a Deus, eu vou colocar a mesma música que ouvimos no início, tá bom? Em nome de Jesus. E você vai lembrando o que você acabou de ouvir e vai adorando a Deus, crendo, transcendendo. Ele está com você. Ele está aí com você.